Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem uma live aqui no canal da Ivisa, na verdade, nosso Instagram, e eu vou ter uma convidada muito especial. Vou esperar o pessoal entrar, mas eu já começo, enfim, me apresentando a nossa convidada. Essa live ela vai ficar salva aqui. Eu sou a Lívia, consultora aqui do escritório de Toronto, da Ivisa, e nessa live a gente vai falar sobre um tema que gera muito questionamento, que é a comprovação de fundos para a imigração e também para vistos temporários, tá bom? E quem vai tá comigo nessa live é a Paula Fortuna. A Paula ela vai pedir para entrar aqui nessa live comigo. Não, eu pedi para ela ter um pouquinho de paciência comigo, porque às vezes eu demoro para localizar aqui esse pedido de request para join a live, mas eu quero agradecer todo mundo que já tá aqui. A gente tem 60 pessoas, um pouquinho mais entrando, dando um tchauzinho, mandando coração. Eu agradeço o tempo de vocês estarem aqui junto conosco. Ai, acho que eu consigo. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Paulo, eu vi que você me pediu um request. Pronto! Esse é um momento de tensão para mim, Paula. Olá, deu certo? Eu te avisei, né, que eu sou um pouco, né, demora um pouquinho para achar, mas deu certo, melhor do que eu esperava. Deu certo, tá vendo? Foi rápido, eu tava aqui esperando que ia demorar, mas foi maravilhoso. Ana, pessoal, essa é a Paula, Paula Fortuna. A Paula, além de ser uma querida cliente, enfim, ex-cliente, já é PR aqui no Canadá e eu tive o prazer de participar do processo dela. Mas além disso, poder falar da própria experiência dela, tem algo muito bacana, o que ela faz aqui no Canadá. Paula, conta para todo mundo que está aqui nos acompanhando, o que você faz profissionalmente no Canadá? Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela sua nossa parceria com a Evisa. Bom, como a Lívia disse, né, eu vim em 2019 aqui para o Canadá, já com o desejado PR desde o Brasil. Quem foi a minha consultora? Foi a Lívia. Desde então, continuei sempre a minha indicação, minha amizade. Foi maravilhoso o nosso processo. Graças a ela, a gente conseguiu chegar aqui já com o PR. Então, desde 2019, eu estou aqui no Canadá. E hoje, com o que eu trabalho aqui, né? Afinal de contas. Bom, a gente precisa contar uma historinha para eu chegar em como que Claro. surgiu esse serviço. Todo mundo sabe que migrar para o Canadá não é barato, não vai ser tão simples assim juntar aquele dinheiro. Muita gente se desmotiva, muita gente, inclusive, desiste de juntar o valor para o Plano Canadá. E desde a minha época tive que me organizar financeiramente, fazer um bom planejamento financeiro para conseguir juntar o dinheiro, tanto para comprovação financeira, tanto quanto o dinheiro para conseguir me manter aqui no Canadá, sendo uma pessoa mais conservadora. E eu descobri que não tinha conteúdo, não tinha um serviço que conseguisse ajudar os brasileiros, principalmente, né, porque eu falo em português aqui nas minhas redes, mas que conseguisse ajudar a nossa comunidade brasileira a se organizar financeiramente para vir para o Canadá. E chegando aqui, o desafio foi ainda maior, porque não existia, né, até então, criadores de conteúdo ou alguém que desenvolvesse um serviço para brasileiros focando em finanças pessoais aqui no Canadá. Eis aqui que estou, hoje em dia já, com algum tempinho nessa estrada, ajudando as pessoas a se organizarem financeiramente para não desistirem do sonho de vir para o Canadá, porque a gente sabe que é complicado, mas é possível, desde que tenha uma metodologia certa e, se precisar, estou aqui para ajudar vocês. Eu sou uma grande fã do trabalho da Paula. Eu acompanho, não sou tão ativa em redes sociais, mas ela faz um excelente trabalho. E se vocês puderem acompanhar, eu tenho certeza que dicas valiosas vocês vão poder encontrar no perfil dela, porque de fato exige organização financeira, exige uma educação financeira. A gente tem aí alguns fatores que fogem do nosso controle. Disparada do dólar, por exemplo, é um, não deixou muitas pessoas preocupadas. Será que eu vou ter a prova de fundo? Será que eu vou ter condições de realmente, não, mesmo com visto aprovado, me manter no Canadá até eu conseguir um trabalho? E certamente educação financeira, enfim, para quem quer migrar para o Canadá é absolutamente importante. São raros os casos em que a gente não precisa de uma prova de fundos. Eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso aqui junto com a Paula, mas de forma geral o que eu posso dizer é uma preparação financeira, mesmo que a sua aplicação não exija uma prova de fundos, ela é absolutamente importante. Descapitalização é algo que acontece
na grande maioria dos casos, né, Paula? Quando a gente chega aqui, enfim, tem tanta coisa para fazer, alugar um apartamento, comprar roupa de inverno, você já gastou, pagou passagem, enfim, todos os gastos iniciais para mobiliar a casa. E, claro, cada um tem o seu perfil, mas isso é uma linha que passa por enfim, a história de todo mundo, né? A gente vai Uhum. precisar comprovar fundos, a gente vai precisar, se não para comprovar fundos, para viver aqui no Canadá. E algo que eu gostaria, eu conversei com a Paula antes, algo que eu gostaria de pontuar é que tem 4 grandes tópicos aqui quando a gente fala de fundos de forma geral. Hoje a nossa live, ela é especificamente sobre prova de fundos, né? Como é que, enfim, como é que a gente pode comprovar? A gente já convidou vocês, eu agradeço, não, vocês encaminharem questões pelo perfil da Ivisa, pelo perfil da Paula também, ela compartilhou comigo, a gente vai poder responder essas questões, mas a grande questão é, a gente, quando fala de fundos, a gente tem a questão do fundo que você vai precisar para efetivamente não vir, enfim, com moradia, com roupa, se você tem acompanhantes, se você tem animais de estimação, enfim, tem uma série de variáveis, mas esse é uma caixinha, né? E a Paula é especialista sobre essa questão de qual que é a melhor estratégia, onde investir, etc. Mas para a gente, o que é absolutamente importante é que o primeiro passo, que é ter o visto aprovado, ou o processo de imigração para chegar no Canadá, vai exigir prova de fundos invariavelmente, né? E é algo que eu comentei com a Paula, eu sempre falo, sem citar nomes, né, e ela me deu autorização para falar, eu me lembro muito do caso da Paula, que ela não deixa dinheiro parado, né, Paula? Não? Não, ela não faz sentido, né? Deixar dinheiro parado. E a Paula, ela consegue explicar muito bem o porquê. Mas o que eu posso dizer é que para aplicação, não deixar o dinheiro parado, conta, Paula, como é que foi quando a gente começou a trabalhar? Pois então, na verdade, o meu erro foi ter contratado a consultoria da Evisa pós-ITA, né, que é o Invitation to Apply. Então, eu não tinha o planejamento desde o início da parte técnica, né? Quando a gente tenta vir por caminhos sozinhos, a gente vai se baseando no que está no site do governo canadense, em fórum, em blog, enfim, muita ajuda que as pessoas, né, conseguem ajudar dividindo suas experiências, mas é completamente diferente do profissional que tem a área técnica. Então, a gente tinha o nosso dinheiro, o meu foco sempre foi finanças pessoais, né? Apesar da minha formação ser em psicologia, mas o nicho finanças pessoais. Então, o meu dinheiro, gente, sempre foi investido. Então, eu consegui o Invitation to Apply, o ITA, e o meu dinheiro não estava parado na poupança 6 meses, né? Como deveria ser, a Lívia vai explicar melhor, o processo de Express Entry. Meu dinheiro não está, eu sou a prova viva de que deu muita dor de cabeça. Funcionou, estou aqui, deu certo, mas deu muita dor de cabeça e muito gasto, porque eu tive que tirar print de todo o site do Tesouro Nacional. Eu tive que comprovar uma parte que estava em Tesouro Selic, porque, enfim, era um dinheiro com liquidez diária, mas eu tive que comprovar essa liquidez diária, afinal de contas, o governo canadense não tem a menor ideia do que seja Tesouro Selic, e aí a gente teve que comprovar, tirando extrato, tirando print de tudo que vocês podem imaginar dos meus investimentos. E aí não serve também o que está escrito no site em português, né, o print do site do governo brasileiro, do Tesouro Nacional. Eu tive que mandar fazer tradução juramentada, que eu não sei se vocês sabem, mas a tradução juramentada é uma facada. E o meu bolo de tradução juramentada ficou desse tamanho, só para comprovação financeira, que eu tive que comprovar meu dinheiro investido em renda fixa em Selic, que seria o investimento mais seguro, mais tradicional do Brasil. Então, a minha indicação, falando financeiramente, né, eu não estou falando da parte técnica, a Lívia vai explicar isso, mas financeiramente não valeu a pena deixar o dinheiro investido. Eu sei que hoje a Selic está muito alta, diferente da época que eu vim, não estava o valor que está hoje, mas mesmo assim, financeiramente não recomendo, além dos fios de cabelo branco, né, que nem tudo é sobre dinheiro, tem coisa que é paz de espírito. Ah, não, concordo. E o Guilherme falando, o tradutor ficou feliz. Eu lembro muito bem da reação, mas tanto de tradução. É isso mesmo. E a questão é, a gente tem caminhos mais seguros que vão dar menos margem para o oficial questionar, e a gente tem caminhos um pouco mais, né, que podem dar de fato alguma margem para o oficial questionar essa prova de fundos. A gente quer ter questionamento na aplicação? E ter que comprovar, enfim, mandar mais documentos, ter um processo mais moroso, eu sou super conservadora e foi, enfim, a orientação que eu dei para vocês e a gente conseguiu, vocês conseguiram comprovar, mas realmente, né, os fios de cabelo branco,
gostaram. Mas é isso que você disse, não? Tem muita informação online, né, Paula? O que é uma bênção, mas por outro lado, cada caso é um caso. E vale a pena a gente entender exatamente em que posição você está, qual é a timeline do seu projeto e do seu processo, para que a gente possa se organizar em relação à prova de fundos. A gente quer enviar algo redondo, que não dê margem para questionamento. E eu pude notar que uma série de perguntas que você compartilhou comigo e que o pessoal fez aqui na nossa página da Ivisa, elas são justamente, tá, quanto tempo que precisa estar parado? Qual é o valor? Qual é a forma de comprovar? E o que eu preciso dizer, vai variar muito se é visto temporário, se é visto permanente. E a gente, conforme for respondendo, tem condições de ir apresentando esses dados, enfim, do ponto de vista mais técnico. E, Paula, tem uma pergunta que chamou muita atenção, e para quem acompanha as suas redes sociais, essas pessoas já têm talvez a resposta, mas é uma pergunta que eu recebo muito. Quanto que eu vou gastar para imigrar? Quanto que você gastou no seu processo de imigração? E é claro, a gente sabe, não, teste de inglês é o que eu digo, às vezes a pessoa fez um teste, às vezes a pessoa fazer 5 testes, não, e é caro. Exame médico, traduções, é sempre um average, a gente não consegue cravar exatamente quanto que uma pessoa vai precisar, mas se a gente puder começar falando sobre prova de fundos para imigração, tá? E esse foi o caso da Paula, por exemplo. Se você puder apresentar para a gente brevemente custos envolvidos, porque eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas que estão começando esse projeto ou estão pensando no Canadá como uma possibilidade, e a gente não quer ver ninguém frustrado, a gente quer que o pessoal tenha informação e possa tomar uma decisão bem informada. Tá, esse é o meu objetivo, eu consigo alcançar? Quais as formas que eu posso alcançar? E, claro, as formas que você pode alcançar isso, a Paula vai poder, enfim, na mentoria dela, ajudar vocês. Mas, Paula, conta um pouquinho sobre o seu caso específico. Então, o meu caso específico, vamos lá. Eu comecei a pesquisar sobre o Canadá em 2017, setembro de 2017. Minha memória é excelente, sei as datas todas. Então, setembro de 2017, eu comecei a entrar no mundo de o que é Plano Canadá. Eu fiz 2018 inteiro de Plano Canadá. Então foi outra realidade, outro dólar, outra situação, outro tudo, né? Eu tenho, vou falar a minha idade, né? Mas eu tenho 14 anos já como investidora. Então, assim, a gente precisa entender. Eu acho que autoconhecimento é a base de qualquer processo, de qualquer mudança, de qualquer planejamento. A gente tem que ter muita consciência de quem a gente é e o que a gente quer pra gente, pra nossa vida. Então, o Plano Canadá nunca foi um sonho para mim. De repente ele apareceu, eu comprei essa ideia, sempre foi o sonho do Guilherme, mas eu comprei essa ideia e aí quando viu, eu já estava extremamente envolvida no Plano Canadá, peguei para mim, bem obsessiva, consumi tudo que é conteúdo que vocês podem imaginar, mas meu dinheiro continuou investido e por isso tivemos todo investido não. Enfim, a gente conseguiu dar o nosso jeito, porque cada caso é um caso, mas eu tive que comprovar, né, Tesouro Selic, como eu falei para vocês. Mas em relação a custos, gente, eu peguei o dólar mais alto, né, na média de dólar que eu peguei, vocês vão ficar muito tristes, mas eu peguei 2,90 o dólar. Então é outra realidade de hoje em dia. E o que eu considero os meus gastos com o Plano Canadá, aí a gente tem que alinhar o que significa gastos com o Plano Canadá. Então eu vou compartilhar para vocês. Eu considero os meus gastos com o Plano Canadá absolutamente tudo que eu gastei com o Canadá. Se eu não tivesse vindo para o Canadá, eu não estaria gastando, estaria vivendo uma vida normal no Brasil. Então, tudo que eu gastei de Canadá, estando ainda no Brasil. A partir do momento que eu pisei o pé no Canadá, já virou outra planilha, que aí virou de custo de vida aqui no Canadá. Mas até eu pisar no Canadá, todos os meus gastos em real, transformando muitas vezes para dólar, porque muitas coisas tem que pagar em dólar e aí acontece a conversão. Mas todos os meus gastos. Eu tenho uma planilha com absolutamente tudo, inclusive fita para embalar a caixa de mudança. Eu escrevo tudo. Planejamento financeiro é isso. Ciência e educação financeira, porque faz sentido ter todo esse... Tenho tudo até hoje. Às vezes eu vou fazer uma nostalgia, eu abro lá minha planilha e falo, ai meu Deus, como eu gastei. Mas absolutamente com tudo. Então, muita gente às vezes compartilha um valor mais baixo, mas considera só visto, taxa para imigração e passagem. Eu considero tudo. Então, não se assustem, tá? O que significa Plano Canadá para cada um? Na minha cabeça significa, se eu não tivesse vindo para o Canadá, eu não gastaria esse valor. Então, absolutamente tudo com o Canadá ficou aproximadamente R$66 mil na época de 2018, 2019. Mas deste valor inclui também passagem aérea e eu incluo também gastos com aluguel, que eu contratei do Brasil
Já então paguei o primeiro e último mês em Toronto, numa época que estava extremamente caro o aluguel. E aí eu tive que converter isso para real. Então, nesses 66 mil está incluído absolutamente tudo, inclusive 2 meses de aluguel. Como eu disse para vocês, tudo, 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 até a fita que enrolava a caixa. Esse foi Correio, o meu gasto. enfim, Tudo, tudo. para o VAC, taxa do VAC. Não, e é claro, a gente precisa dizer que a Paula, ela e o Guilherme, é um casal sem filhos, e enfim, é um tipo de processo que é o Federal Skilled Work, que já há alguns meses a gente não tem rodada de chamada, então já faz algum tempinho que a gente não tem comprovado fundos para fins de Federal Skilled Worker, e o que eu posso dizer é, de lá para cá teve um reajuste na taxa de processamento do governo, e não foi um reajuste que eu posso dizer que foi pequeno, não. Desde que eu me entendo por gente, eu me lembro da taxa do governo como ela era na época que você fez o processo e eventualmente essa taxa aumentou e ela deu um pulo considerável. E é claro, é algo que está no nosso horizonte, né? Tem que lidar com, eventualmente o governo vai anunciar, e não anuncia com tanta antecedência, e é sempre importante ter ali aquela gordurinha, né, que a gente tanto fala, de contingência, porque as surpresas podem acontecer. Mas obrigada, Paula. Quando você apresenta assim, esse é algo que sempre eu sempre respondo, e eu não consigo entrar no mérito do quanto é no total, mas a gente sabe quais são os aspectos que pesam mais, né? O teste do IELTS ou enfim, teste de francês são testes que pesam, que são relativamente caros no Brasil, o exame médico, a questão da prova de fundos em si, é importante que eu diga, você não está contabilizando nesse 66K, né? A prova de fundos que vocês mostraram no processo que vocês tinham para fins de imigração. Não, são coisas diferentes. Inclusive, eu sou aquela pessoa que eu gosto de imaginar tudo em pequenas gavetas. Eu acho que a vida com organização fica mais fácil quando a gente estica os fios, psicólogo, né? A gente tem que desembolar aquele tanto de fio que está aqui um emaranhado, confuso, a gente tem que esticar esses fios, isso significa clarear as ideias. Então, se a gente divide o seu planejamento financeiro, primeiro calma, respira. Aí depois você pensa, quanto que eu preciso para comprovação financeira, dependendo do processo que eu vou seguir. Porque eu vim pelo Express Entry do Brasil, tem gente que vem fazendo college, e aí eu nem sei citar todos os tipos possíveis, né, de formas de vir para o Canadá, mas cada um acredito que vai ter sua particularidade. Então, primeiro uma coisa é a comprovação financeira, outra coisa é o quanto, na verdade eu divido em três. Uma coisa é a comprovação financeira, que você tem que mostrar, é um papel que você tem que mostrar para o governo canadense. Oi, eu estou dentro da regra que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo tanto? Olha aqui, eu tenho tanto, tá? Isso é uma coisa. E que aí tem que estar na conta certa, do jeito certo. Nossa Senhora, é uma chatice. Outra coisa é o dinheiro para viver de fato no Canadá. São coisas completamente diferentes. E aí o dinheiro para viver aqui no Canadá é aquilo. Depende. Quanto que custa viver no Brasil? Alguém sabe me dizer quanto que custa viver no Brasil? Não tem como dar essa informação, assim como não tem como dizer quanto que custa viver no Canadá. Então, tudo depende, isso aí precisa realmente ser analisado de caso para caso para a gente entender o seu cenário, quanto que vai ser o custo de vida para sua família, em qual cidade você está, enfim, é tanta coisa para ser analisado, mas são coisas diferentes. Uma coisa é o quanto você vai custar viver, outra coisa é o dinheiro para comprovação financeira, e a outra coisa são os gastos para o Plano Canadá. Os gastos para o Plano Canadá você nem pode incluir na sua comprovação financeira, uma vez que você tem que ter esse dinheiro na carta mostrando, olha, eu tenho esse dinheiro. Como que você tem esse dinheiro se você gastou ele no seu Plano Canadá? Então são três coisas diferentes. E até chegar no Canadá, né? Especialmente a gente que tem clientes agora chegando na aplicação de 2019. O oficial ele pode questionar mesmo para finalizar o processo. Tá, esse dinheiro ainda está disponível? Ou você está chegando no Canadá, nossa recomendação, eu antes da nossa live fiz duas reuniões de lending, ou seja, processos aprovados, pessoas chegando depois de uma longa espera. E a minha recomendação conservadoramente vale a pena trazer um novo extrato para mostrar que aquilo que você comprovou lá em 2019, 2020, ainda continua disponível como prova de fundos. E aí a gente entra num ponto importante. Como que eu vou comprovar a
a prova de fundos para fins de imigração através do Express Entry. É importante que eu diga, existem alguns casos em que a pessoa pode estar isenta de comprovar fundos, e mesmo dentro do Express Entry, então se a gente tem o Canadian Experience Class, eu já fechei 1 ano de experiência válida, eu fui convidada num job para a Canadian Experience, você está isento de comprovar fundos. Ou você tem uma job offer, mas não é qualquer job offer, é aquela job offer, enfim, suportada por um LMIA, por exemplo, não? Você também pode, eventualmente, pelo Federal Skilled Trades, estar isento de comprovar fundos se você tem essa oferta de trabalho que qualifica. Mas, via de regra, quando a gente fala de Federal Skilled Worker, que é historicamente a grande porta de entrada de imigrantes no Canadá, o Federal vai exigir um X vezes o número de, enfim, membros familiares que estão participando do processo. Quando a gente pensa em membros familiares, é um núcleo familiar. A Paula não teve que comprovar para o pai, para a mãe, enfim, isso eu vi até que tem uma pergunta sobre sponsorship de pais e avós, a gente vai chegar lá, mas de forma geral, a prova de fundos é ali o núcleo familiar. E esse valor, ele está posto no site do governo. Se você tem dúvida, olha, esse é o meu caminho, eu já acessei o meu perfil, eu entendo que é esse aqui o meu caminho, quantas pessoas estão imigrando comigo? Quantas pessoas de fato participam dessa aplicação, né? Porque tem questão de idade também para dependentes e tal, e vale a pena consultar. Então, normalmente, o que a gente vai observar é que essa tabela ela sofre um reajuste, enfim, com alguma frequência, mas não é nada muito alarmante. Então, dá para confiar nos números que o governo coloca. Agora, o ponto é como comprovar. E aí, a Paula disse, suei, né? Suei para comprovar, deu certo, perfeitamente possível, mas um perfil de investidor é um perfil que tem que se organizar para separar a prova de fundos se não quer ficar passando nervoso na hora da prova de fundos. Por quê? O governo ele quer ver qual é a liquidez dos seus fundos, não? E às vezes, para a gente é super claro, não D+1, liquidez diária, é algo, enfim, super claro na nossa cabeça, se você tem um perfil de investidor ou não. Eu consigo entender que o Tesouro Direto, enfim, ele tem liquidez diária, tá lá no site do governo. Isso vai ser o suficiente? É só mandar os últimos 6 extratos bancários do Tesouro? Esse dinheiro tá no nome de quem? Do aplicante principal, do cônjuge? Então, esses fatores que eu gostaria de pontuar aqui com vocês. Primeiro, o lastro ideal, 6 meses. Um documento que é peça-chave é uma carta da instituição financeira. Então, quando as pessoas perguntam, posso comprovar com cripto? Posso comprovar com banco digital? Paula, me fala, você que entende os tipos, né? Eu te perguntei, tá, mas o que é isso que estão perguntando? Que conta é essa? Me explica. Tá, hoje em dia está muito famosa, né, a conta da Wise. Na verdade, não é um banco, né? A Wise é uma fintech que o objetivo é para a pessoa que viaja bastante, então é para turista, que quer guardar um dinheiro naquela moeda específica. Então, tem várias moedas que você já pode botar um dinheiro, né? Botar já a conversão e guardar um cofrinho. Pode botar seu dinheiro já em CAD, ou seja, dólar canadense. Mas não é um banco. Então, vem a dúvida que eu sempre faço. Gente, uma coisa é como se proteger do dólar. Outra coisa é se essa conta vai ser aceita para fins de comprovação financeira. Isso é com consultor de imigração. Eu sei como te fazer te proteger do dólar. Agora, se o oficial vai aceitar, aí já é com a Lívia. Tem uma mais que você colocou, que perguntaram pelo seu canal, não sei se eu estou pronunciando corretamente, Nomad? Isso. Tem alguns bancos, na verdade, que a gente pode falar que são o C6, BS2, Nomad, Avenue. Tudo isso são instituições financeiras que, hoje em dia, até Banco do Brasil, Inter, todos os bancos estão abrindo conta dolarizada e que você já pode ir aproveitando essa queda do dólar e colocando seu dinheiro, guardar uma parte, né, em dólar. Então, uma coisa é se proteger do dólar. Agora, vai valer para comprovação financeira? Vamos descobrir. Vamos lá. O que eu posso dizer para vocês? Para a gente entender se vale para comprovação financeira, a gente tem que entender o que o governo pede. Então, novamente, falando de Express Entry, Federal Skilled Worker, o governo ele vai pedir mandatoriamente uma carta da instituição financeira. Ou seja, meu dinheiro está numa instituição financeira que por mais que ela seja, enfim, não tenha uma agência física, eu tenho como obter uma carta num papel timbrado dessa instituição financeira, tem os dados, enfim, de endereço, telefone de contato da pessoa que está assinando esse documento, confirmando
eu sou titular de uma conta X, eu tenho um valor X com liquidez, eu não tenho débito junto a essa instituição, o saldo médio de 6 meses é X, se a instituição financeira é uma instituição legítima e ela tem como emitir esse documento, então sim, provavelmente você vai conseguir comprovar fundos usando, enfim, uma declaração da instituição financeira somada a 6 extratos bancários. Então isso é para fins de Federal Skilled Worker. O que o governo pede para o Completeness Check é mandatoriamente a carta. Por que eu falo, então, dos 6 meses e dos 6 extratos bancários? Novamente, a gente quer mandar uma aplicação redonda. A gente não quer que o oficial volte no meio do processo e diga, olha, legal a carta, me manda os extratos. Não, eu já quero ser upfront e encaminhar. Então, a questão do saldo médio, idealmente, ela abate justamente a prova de fundos. Se eu só preciso comprovar, enfim, arredondando 17 mil para um determinado número de uma pessoa numa aplicação, eu vou comprovar esse valor nos últimos 6 meses. Porque se já fiz comprovação em que o cliente estava juntando um pouquinho, e bateu o valor no momento da aplicação, já fiz. Prefiro fazer? Não, eu prefiro que o cliente se organize 6 meses antes e tenha o valor. Eventualmente, o que a gente tem que fazer é acessar o risco, tá? Não tem um outro ITA no meu horizonte, a gente tem que abraçar esse ITA. Você conhece, enfim, qual é a regra, conhece que pode haver uma certa flexibilidade discricionariamente por conta da avaliação do oficial, então a gente pode sim seguir. Mas, invariavelmente, enfim, a recomendação é 6 meses de lastro, com liquidez. Tá, mas estava investido, Lívia, e eu não tenho como comprovar que, enfim, é uma liquidez imediata, ou é muito complicado comprovar que é uma liquidez imediata. Às vezes, a recomendação que eu vou dar é, então tá, transfere para uma conta corrente, uma conta poupança que o governo sabe o que é, a gente não precisa explicar, não, conta corrente com liquidez, e a gente mostra o lastro no seu nome na conta de investimento. Isso é algo muito comum da gente fazer, Paula, e talvez você se recorde, quando a gente lida com corretagem, por exemplo. Uhum. Normalmente não vai dar uma carta confirmando a liquidez, confirmando o valor, etc. Então, enfim, uma estratégia vai ser aplicada a cada caso, dependendo do seu caso. Se você tem um perfil de investidor, você vai precisar se organizar com um pouquinho mais de antecedência do que uma pessoa que tem o dinheiro ali na poupança, na conta corrente. É mais complicado. Mas porque normalmente esse valor está pulverizado, não? Pulverizado em algumas contas, em alguns bancos diferentes, ou em algumas plataformas de investimento diferentes. E, enfim, é o que eu digo, né? A gente quer comprovar com uma carta ou com várias cartas? Posso comprovar com mais de uma instituição? Absolutamente sim. Eu posso comprovar com o meu pai? Não pode. Esse é um outro ponto importante. Não há comprovação via sponsor direta numa aplicação de imigração via Federal Skilled Worker. A gente não usa sponsor. Visto temporário, a gente vai falar já já, a gente pode usar. Mas para fins de imigração, eu vi que alguém perguntou também, não, a gente não usa. Tem estratégias que a gente pode usar. Então, uma doação é algo aceitável? Pode ser aceitável. Conta conjunta, algo que a gente tem que avaliar, por exemplo, caso por caso. Tecnicamente, a gente usa o nome, o aplicante principal e o cônjuge, se o cônjuge estiver e de fato imigrando, né, junto com a aplicação. Mas a aplicação, enfim, mais segura, eu quero seguir com uma carta e 6 extratos limpinhos, sem grande entrada pontual, sem ter preocupação de que o oficial vai questionar. Essa é a situação ideal. A gente consegue aplicar ela para todos os casos? Não. E aí você vai estar com a gente para entender qual é o seu caso. Uma coisa que eu gostaria de deixar na verdade, de alerta, de conselho, é um conselho, né? Que eu entendo a cabeça de quem é investidor, entendo bem a cabeça de vocês, eu passei por isso, não recomendo, mas são só 6 meses. Só 6 meses para quem tem a cabeça de investidor. Não é nada, gente. Não é nada 6 meses que você deixe o dinheiro da comprovação financeira parado em uma conta. Por quê? Porque tudo na vida é questão de... Imagina a vida como uma escada. Cada momento da vida existe um degrau. Se você está imigrando para o Canadá, o seu maior objetivo neste momento não é o rendimento que você vai ter dos seus investimentos, e sim a comprovação, o visto na sua mão. É um processo tão estressante, tão demorado, tão difícil. A gente muda a nossa vida completamente para conseguir o visto para vir para o Canadá. A gente muda a nossa vida, a nossa família. Para mim, não faz muito sentido você, por conta de uma rentabilidade a mais, né, de ter 6 meses, a gente não está falando de anos, a gente está falando de 6 meses, um dinheiro parado numa conta poupança,
para evitar dor de cabeça, para evitar estresse e para você ter a certeza, a garantia não é, eu sei, mas é para, como a Lívia fala, né, ter um processo redondo de não trazer uma pulguinha atrás da orelha do oficial por conta de rentabilidade. Nesse momento da escada, desse degrau, o maior objetivo é o visto, não é o rendimento. O rendimento você consegue aqui depois investindo no Canadá. Teve uma pergunta que me fez qual foi o ROI, né, do meu investimento para vir para o Canadá. Eu já consegui multiplicar meu patrimônio 5 vezes. Então, assim, se você faz tudo certo, se você tem a cabeça de investidor, se você tem um mindset de que vai vir para o Canadá e vai fazer isso dar certo financeiramente, você vai fazer. Então, não são esses 6 meses que vão fazer diferença no seu rendimento no final das contas, comparado com a poupança, é óbvio que perde. Mas neste momento não é seu objetivo, a rentabilidade, é conseguir o visto. Esse seria o meu conselho. Obrigada por compartilhar, eu concordo. Tem aqui a Rosa, não, Rosane, CDB, LCA é tranquilo, não precisa deixar na conta corrente. De fato, existem alguns investimentos que é tranquilo a gente comprovar. Qual que é o pulo do gato? Vale a pena você conversar com a instituição financeira e com o seu gerente, entender se ele vai dar uma carta confirmando a liquidez imediata, entende? Ou diária do fundo. Então, esse é um ponto importante. O que a minha experiência me mostra é que nem sempre a gente consegue a carta nos moldes que o governo canadense solicita, entende? E é aí que entra a importância do extrato, entende? Então, de fato, quando a gente fala de investimento, eu não estou falando de todos os investimentos que é mandatoriamente, enfim, fazer o resgate, colocar na conta corrente, no savings, mas é algo para a gente ponderar, entende? Como é que vai vir essa carta? Realmente o banco vai confirmar a liquidez? Esse é um ponto de completeness check da aplicação. E a gente não quer ficar para trás numa parte não tão básica do processo, né? Uhum. Especialmente depois de conquistar um invitation to apply, né? Então, cada caso é um caso. Rosane, faz sentido o seu ponto. E de verdade, não são todos, né? Aqui, enfim, existe milhares de investimentos que as pessoas eventualmente podem fazer e tem dúvidas sobre como é que elas vão comprovar, né? Eu vou, Paula, se você me permite, eu vou seguir que você compartilhou comigo, o pessoal deixou na conta dela para depois seguir com os da Ivisa. A gente já está com 30 minutinhos de live, a gente vai mais 30 minutinhos aqui. Vamos dar o gás para responder o pessoal. Porque certamente não, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E a gente espera clarear aqui a ideia de vocês com alguns pontos essenciais. Meu sogro poderia comprovar para estudante? Eu vou começar com essa pergunta, porque eu acabei de mencionar que não tem sponsor direto numa aplicação via para imigração, tá? Uhum. Presente. Quando eu falo de visto de estudo, visto de estudo e de visitante, não que normalmente envolvem a comprovação de fundos, trabalho é um outro leque. Às vezes tem uma oferta de trabalho suportada por um LMAE, por uma nomeação provincial e eventualmente você não tem que comprovar enfim, fundos, não, mas de forma geral, de estudo que é a dúvida mais recorrente, sim, a gente pode usar, sim, um sponsor e, de forma geral, é bacana vai muito do perfil da pessoa. Eu acabei de me formar, não tenho filhos, não tenho cônjuge. Enfim, um sponsor ele pode cair como uma luva, entende? O oficial ele não necessariamente espera que uma pessoa que acabou de se formar, acabou de começar a faculdade, está querendo transicionar para um college aqui no Canadá, tenha grandes vínculos, tenha propriedade no nome, tenha muito dinheiro no nome. Então, o sponsor ele pode cair como uma luva. Tem perfis um pouco mais maduros, que já vem, enfim, com cônjuge, com filhos. Ainda assim, a gente pode usar um sponsor, é perfeitamente ok. Mas, via de regra, qual é a nossa sugestão? Apresenta o mínimo no seu nome e o sponsor ele vai ser produtivo e positivo para o seu processo quando ele vem de modo a complementar. Então, um cálculo rápido a gente calcula, não? 1 ano de college. Essa é a base, se você está vindo estudar a nível de college. Não, 1 ano de college é a nossa base aqui de prova de fundos. Soma-se a isso o mínimo que o governo exige. 10 mil para o aplicante principal, 4 mil para o cônjuge, 3 mil para cada acompanhante. Não, a gente soma tudo isso e a gente chega num valor que é o mínimo que o governo pede e esse valor, idealmente, ele está no nome do aplicante principal. E a gente tem formas, não? No momento que você paga a parte da tuition, esse valor ele entra como crédito na sua prova de fundos. Não? Você já, enfim, se descapitalizou, mas ele está entrando como crédito. E o que eu posso dizer é, aplicar com o mínimo é seguro? Não, não é seguro.
São raras as aplicações que a gente faz com o mínimo do mínimo do mínimo e elas são aprovadas. A nossa recomendação é ter uma gordura. E quando eu falo uma gordura, não é pequenininha, não. A gente trabalha com 30%, 40% em cima do mínimo que o governo exige. E aí, nesse caso, o sponsor é relevante. Respondendo, então, aqui uma pergunta. Paula, também se disse que muitas pessoas perguntaram sobre a WISE, não para comprovação. O que eu Campeã posso... de dúvidas, é a Wise. Uhum. A questão é, você vai conseguir uma carta confirmando valor, liquidez, lastro, número da sua conta, que você é o titular dessa conta, que você não tem, enfim, nenhum valor aprisionado, por exemplo, para algo além do que a gente está mostrando ali para comprovação de fundos? De forma geral, a minha resposta seria sim. E é claro, depende tanto para a Wise quanto outras não plataformas, a gente pode sim considerar. Tá bom? Aê! Como funciona a comprovação para quem traz os pais? Essa pergunta é muito boa. Paula, você vai sponsorar? Os seus pais pretendem vir para o Canadá? Não. Não? Ou bem lá? Não é a realidade de todo mundo. São poucos os pais, na verdade, né? Não são todos que querem vir. Mas se eventualmente você já é residente permanente, você já é cidadão no Canadá, você pode considerar, se os seus pais quiserem, ou avós, o sponsorship. E nesse caso, é diferente, não é prova de fundos, tá? Que a gente fala de prova de income, ou seja, o quanto você recebeu nos últimos 3 anos fiscais. Então, não é fundo que você tem que comprovar, eu tenho que ter tanto em conta com liquidez. Não, não, é o que você recebeu, você comprova através do seu Notice of Assessment, que é como se fosse o nosso recibo de imposto de renda. Não, fiz as taxas, tá aqui, linha 150, que é o total income que você teve, é ali que a gente comprova. Então, é um pouquinho diferente, não é prova de fundos, é prova de income. Se você quer trazer seu pai para cá, converse com a gente, que pais, avós, etc., a gente consegue falar sobre o sponsorship, que é, enfim, comprovação um pouquinho diferente, tá bom? Interessante, essa eu não tinha a menor ideia. Legal. Eu vi algumas pessoas perguntando aqui também, e é uma das perguntas que compartilharam com você, é sobre imóvel. Eu tenho imóvel, isso serve para eu comprovar alguma coisa? Você lembra, Paula, se você chegou a me mandar algum documento de imposto de renda para ex-presente? Faz muito tempo, acho que você não vai lembrar. Você não mandou, porque Eu acho que não. o governo não pede. Então, essa é uma outra diferença muito grande em relação à prova para o Express Entry, imigração, e a prova para visto temporário. Express Entry, carta do banco, os extratos bancários, enfim, é uma aplicação, é uma comprovação mais que ok. Quando eu penso em visto temporário, aí, enfim, quando a gente monta um financeiro, a gente está trabalhando não só o financeiro, não só quanto essa pessoa tem de liquidez, mas a gente está trabalhando os vínculos que essa pessoa tem. E o governo, quando eu falo de visto de estudos, ele não está preocupado só em quanto que a pessoa tem. Ele está preocupado qual é a origem desse montante e qual é a constância desse montante em contas. Ou seja, quais são os vínculos que essa pessoa que está vindo estudar, que é um visto temporário, tem com o país dela. Imposto de renda é peça fundamental. E aí você me fala, tá, dá para usar imóvel para comprovar fundos? A gente não usa imóvel para comprovar fundos porque não tem liquidez. Mas é importante se tem ali nos bens e direitos do imposto de renda, porque o oficial vai conseguir ver, tanto você, o aplicante, quanto o sponsor, ele vai conseguir ver vínculos com o país. É mandatório ter? Não, não é mandatório ter, né? Cada perfil é um perfil e vai ter uma relevância diferente dependendo do seu perfil. Mas prova de fundos com imóvel a gente não consegue usar para fins de prova de fundos especificamente. Que outras perguntas que deixaram para você, Paula? Investimento D mais um é aceito? Pode ser aceito. Se a comprovação do aplicante for menor do que a do suporte, isso é ruim? Do que a do sponsor, será? Se a comprovação do aplicante for menor do que a do Eu não sponsor. entendi essa pergunta. Se eu entendi, assim, lendo nas entrelinhas, talvez seja o que eu acabei de mencionar. Quando a gente faz comprovação de fundos com sponsor, eu tô, enfim, tendo a entender que é uma aplicação de visto temporário. E normalmente o mínimo a gente gostaria, ou a gente recomenda que esteja no nome do aplicante principal mesmo, e o sponsor venha para complementar. Espero que eu esteja respondendo a pergunta, enfim, mas me parece que é isso. Alguém pergunta, pode usar investimento na comprovação? E se não puder, vale a pena incluir na aplicação mesmo assim para mostrar que tem mais dinheiro ainda? Depende também, essa é uma boa pergunta. Estou aplicando Essa é para... boa.
Se é para imigração, é aquilo que o governo pede. Não precisa mostrar mais, não vai te trazer mais pontos, não vai te colocar numa posição de vantagem, não vai te colocar na frente na fila do assessment. E é claro, uma outra pergunta é você vai ter que traduzir tudo. Então não tem por que mostrar todo o seu, enfim, patrimônio com liquidez. A gente mostra aquilo que é relevante para o processo. A aplicação de visto temporário é outro mindset. Quanto mais comprovar, melhor. Então, investimento, dependendo do investimento, ele pode ser, enfim, absolutamente assertivo para comprovar fundos com liquidez, ou não, ele pode ter uma liquidez a perder de vista e não vai, a gente até apresenta no processo para fins de visto temporário, mas não é algo que a gente contabiliza ali naquele cálculo do mínimo mais a gordurinha, tá bom? E aí eu chego na comprovação para Ex-President e programas provinciais. É por isso que quando eu estava mencionando sobre imigração, eu deixei bem claro o Ex-President, porque programa provincial é um outro universo. Tem alguns programas que não exigem prova de fundos. Então, se você está no Canadá, com o suporte do empregador, pode não envolver prova de fundos, se o processo for, por exemplo, fora do Ex-President. Tem alguns caminhos dentro do Ex-President também que não vão exigir. Atlântico, alguém questionou na nossa página, tá? Realmente é menos, eu vou chegar lá. Mas a nível de programa provincial, eu posso dizer que quando exige prova de fundos, normalmente é o mesmo raciocínio que eu apresentei. O que acontece é que quem já está no Canadá trabalhando com oferta pode ter esse requerimento, enfim, reduzido, porque o oficial entende que a pessoa já tem aqui um income e talvez a prova de fundos ela perca, não? Pelo guia mesmo, ela perca a necessidade. Então, vai variar bastante provincial, tá bom? Paula, essas eram as perguntas que você tinha me apresentado até então. Tem algum outro ponto que você queira apresentar antes de eu ir para as questões que deixaram aqui na nossa página? Eu acredito que, sem dúvidas, a campeã que eu mais recebo, porque como eu trabalho com a parte de planejamento financeiro e eu já deixo bem claro que eu não sou consultora de imigração e que pergunta sobre imigração não é comigo, é com vocês, aí eles ainda insistem mais quando eu falo sobre as contas, né, de como se proteger do dólar. Então, são as que ainda aparecem para mim, são das contas americanas, dolarizadas, a Wise, e se seria possível comprovar. Eu acho que você já deixou bem claro. Não, eu tenho trabalhado com mais frequência com contas, enfim, já em dólar americano, funciona perfeitamente, desde que a gente respeite não a questão, enfim, é uma instituição financeira consolidada que vai emitir a documentação, que vai confirmar a liquidez. Essa nossa linha de raciocínio ela vai se aplicar invariavelmente para todos os casos. E o que acontece com alguma frequência, por exemplo, eu tive agora recentemente um caso de um banco que ele está, enfim, em Nova York. Esse é o endereço, a carta ela vem trazendo algumas informações sobre o holder, sobre o montante, mas enfim, a gente não conseguiu passar disso para comprovar fundos, ou seja, trazer as informações que o governo pede. Então a gente teve que usar uma outra estratégia de comprovação. Então vai muito ali, se você tem dúvidas, pede uma carta, entende ali o que o governo exige, pede uma carta para o seu banco, mesmo que depois você tenha que pedir outra, e vê se ela está nos conformes, vê se você vai ter espaço para dialogar. Olha, preciso que você inclua a liquidez, consegue? Se você entender que, olha, não, tá muito difícil, por aqui não vai sair, então lembre-se, você quer mandar uma aplicação completa, sem margem para questionamento, aí é o momento de você revisitar a sua estratégia e entender se essa instituição financeira realmente é o local para você deixar o valor para a prova de fundos. Como a Paula mencionou, né? Uma coisa são os custos que você vai ter com o processo, mas a prova de fundos é um raciocínio diferente. Eu gostei, Lívia, dessa. Eu ia falar, inclusive, essa sugestão de que as pessoas ficam muito preocupadas. De, meu Deus, será que vai fazer a carta? Essa instituição vai fazer a carta? Gente, testa, faz um pedido, chega lá no gerente, enfim, quem é o dono da conta e fala: você faria uma carta para mim nesse modelo? Eu fiz exatamente isso. Eu tinha o meu dinheiro em uma corretora. Falei, você faria a carta nesse modelo? Ela me disse, não. Eu falei, um beijo, tchau, então, porque não vai ser aqui que vai funcionar para mim. Então, assim, a gente tem que ser dono do nosso processo, mesmo que a gente contrate a consultoria de imigração, a gente precisa ser dono do nosso processo e ter um pouquinho de estratégia, um pouquinho de jogo de cintura e um pouquinho de malícia, gente. Se você acha que, não sei se essa instituição vai funcionar, testa, vai atrás.
Exatamente, esse é um bom ponto, né? Pede a carta. E quem trabalha com a gente tem um modelinho, a gente encaminha esse modelo em inglês, em português. Quando é para investimento, a gente tem um específico. Quando é conta corrente check-ins, é um outro modelo. E a gente apresenta isso e fala, pergunta no seu banco, eles vão dar? Se eles não vão dar, tenta encontrar. Enfim, que eu tive muita experiência, acho que agora talvez menos, mas em algum momento eu lembro que a pessoa tinha que escalonar direto com o gerente, e aí é mais difícil encontrar o gerente, não na dinâmica que a gente tem atualmente, mas enfim, é um exercício importante para ser feito com antecedência, para você poder se organizar, com base, enfim, na resposta que você está tendo da sua instituição financeira, né? É difícil a gente saber todas as instituições financeiras do mundo se vai funcionar. Você que tem que ir atrás da sua e ver se adequa ao padrão que o Canadá está pedindo, né? Exatamente, porque eles, honestamente, não é que eles eles estão pedindo isso para pessoas do mundo inteiro que estão imigrando, enfim, Express então é uma porta de imigração para, enfim, não há absolutamente nenhuma distinção no seu país de origem. Então, é a mesma regra que se aplica para todo mundo no universo de milhões de oportunidades de investimento, de contas, etc, etc. Então, fica a dica da Paula e Uma a minha. pessoa perguntou aqui, mas a carta é só para quem tem investimentos. Quem tem a grana na conta corrente não precisa da carta, só extrato. Não, né? Não, precisa também. Então, vamos lá. Se eu estou falando de ex-presente, quando eu aplico para visto de estudos e trabalho, estudos e visita, por exemplo, a gente não manda a carta da instituição financeira, a gente manda um laço normalmente de 4 meses, tá? Então, não é 6, 4 meses. E a gente manda imposto de renda e documentos complementares. Então, eu mencionei, a gente quer comprovar vínculos, né? A gente manda a Prolabore, o Olerite, etc., também para os 4 meses antes do envio do processo. E aí é uma dinâmica totalmente diferente. Mas quando eu falo para imigração, invariavelmente a carta do banco, da instituição financeira, é mandatória. Existem alguns processos de imigração que não vão pedir carta? Existem. Alguns PNPs, por exemplo. Alguns PNPs vão se satisfazer com ou só job offer, ou só com os extratos, e às vezes nem de 6 meses, de 3, mas enfim. Para eu colocar uma regra que vai te deixar seguro, seja se o seu caminho é via Federal Skilled Worker, ou seja se é um PNP, de forma geral, se prepare para comprovar 6 meses, independente se está investido ou não, com uma carta da instituição financeira. Tá bom? Obrigada, Carla. Obrigada por pegar, Paula, essa questão. É da Carla? Não. Ixi, acho que era. Passou. Acho que era Tá, Sara. a Isa tem o nomezinho, então eu vou seguindo por aqui. E aí, Tá, Paula, ajuda, se tiver algo relacionado, se você quiser complementar, tá bom? tá. De Pinheiro, quando se tem um sponsor canadense, essa é uma boa pergunta, né? Tem uma situação que não é todo brasileiro que tem. Tem um sponsor canadense. Precisa provar, em média, qual o valor em relação ao total. Exemplo, para college, 10 mil, mais 4 mil da esposa, mais 3 mil do filho, que eu mencionei. Temos um sponsor que já mora no Canadá, que já é PR. Como é que podemos ter menos de 17 em conta? Infelizmente, não. Então, independentemente do seu sponsor, enfim, ser a PR, ser canadense, a realidade é que o mínimo, quando eu digo infelizmente não, a gente pode aplicar com o valor que a gente tiver. A questão é seguro aplicar com o valor que a gente tem, com menos do que o governo exige, mesmo apresentando um sponsor? Não, não é seguro. E a gente quer um caminho seguro. Um visto negado dá muito trabalho para a gente reverter. É uma negativa que fica ali no seu histórico. Então eu quero voltar um pouquinho. Eu não posso dizer que não pode aplicar. Você pode aplicar, você tem o seu direito de aplicar, mas a nossa recomendação é o mínimo. Ele precisa ser comprovado com liquidez. Eu tenho um sponsor, que bacana. Esse sponsor ele vai me mostrar fundos também, através, enfim, da oferta de trabalho, dos pay stubs, do Notice of Assessment, para mostrar, ou enfim, dos próprios extratos bancários, para mostrar que ele tem uma quantia reservada para te ajudar nesse projeto. Então, como que funciona quando eu coloco um sponsor, seja ele canadense ou não? É exatamente a mesma racional. Ele vai ter que comprovar que ele tem uma liquidez para a gente somar ao que você tem, a sua família tem com liquidez aí no Brasil, entende? Então, não recomendamos menos do que o mínimo. College, 10 mil, 4 mil, 3 mil para cônjuge, para dependentes, esse é o mínimo e o sponsor ele ajuda, enfim, mostrando que ele também tem liquidez no nome dele. Isso para vistos de estudo. Faz sentido? Olivia, desculpa te interromper. Tem uma pessoa perguntando se o banco digital serve. Serve, gente. Nubank é um banco tão banco quanto qualquer outro. Já fiz várias aplicações com banco digital. Eu lembro quando eles começaram a surgir, não.
E foi esse o mindset que a gente aplicou. Tá, pede uma carta para eles, vamos ver o que que vem. E eu lembro que no Nubank, no começo, vinha e voltava a carta umas 10 vezes até vir tudo, mas vinha. E aí os extratos ajudavam a complementar. Hoje já amadureceu bastante, assim, essa... Ele já... Eu acho que quando já pede imigração no Canadá, ele já tem. Ele já sabe o que... Mas pode sim, bacana. Inclusive, quando vocês pedirem a carta, gente, vocês botam hashtag Nubank, vem pro Canadá também. Brincadeira, mas podia. Olha, eu vi esse processo de amadurecimento nas cartas que chegavam, não só do Nubank, bancos digitais de forma geral, e enfim, foi um processo bacana, assim, a gente não tem mais, não é tão difícil conseguir a documentação agora com eles como era no comecinho. A Roberta está perguntando como é que eu comprovo fundos em dólares nas contas digitais? Não, quando não tem extrato, por exemplo, é tudo via aplicativo. Eu não conheço a especificidade de, enfim, alguns bancos digitais. É comum, Paula, não ter extrato? Não Normalmente tem tem, né? extrato? Normalmente tem. Talvez a pessoa não esteja achando onde é que baixa. Normalmente tem a opção de fazer extrair como PDF. Normalmente tem. E nesse caso específico, Roberto, eu teria que ver qual que é a documentação que tem. O que eu posso dizer é que se você, a gente não precisa mandar aquele extrato que chega em casa no correio, que é algo que já está descontinuado mesmo para bancos, né, grandes instituições. De forma geral, enfim, mesmo sendo um banco, uma conta digital, algum tipo de comprovação das transações, não, dos últimos meses é possível obter, mesmo que seja através do app. Então, eu teria que entender um pouquinho melhor, enfim, qual é a documentação que você tem, te dizer se é o suficiente, o que você teria que pedir para a instituição bancária, tá bom? Alguém está perguntando se faz diferença adquirir um ou dois termos na hora de apresentar na imigração para o college. A Aline está perguntando. Faz diferença, porque o dinheiro que eu paguei pro college, ele é dinheiro com liquidez, já tá pago, no sentido de ele vai entrar na minha prova de fundos ali como, enfim, é um plus. Eu já paguei 10 mil, ou enfim, normalmente eu tô falando um college é 15 mil no ano, eu paguei 15 mil, isso quer dizer que você já tem 15 mil de partida na sua prova de fundos limpo e cristalino para o oficial entender que olha, aqui não tem nenhuma dívida que incida, enfim, esse valor tá límpido, cristalino. Então, essa é a diferença. Às vezes a gente usa como uma estratégia, dependendo do perfil, pagar mais do que um primeiro termo do college, que normalmente é o usual, para tornar o processo mais forte. E aí a facada vem, né? College, enfim, às vezes é a estratégia que que o aplicante opta por seguir. A realidade é que não são todos os perfis que estão prontos para imigrar ou que talvez não queiram depositar um tempo na construção desse perfil no país de origem, que é algo invariavelmente que é possível, né, de ser feito. Mas, sim, realmente, aluno internacional, a minha sugestão é venha, especialmente se você tem um cônjuge, focando na imigração, porque hoje tem college que pode aceitar, por exemplo, uma nomeação provincial para você já pagar o tuition de aluno doméstico, enfim, não são todos, mas tem algumas instituições que têm essa flexibilidade. Então, quem sabe pegar o PR ainda no primeiro ano de college, no segundo ter a possibilidade de ser aluno doméstico ou uma nomeação provincial. Eu nunca descarto essa possibilidade, tá bom? Essa pergunta eu vou fazer para Paula. Vixe, Maria. Diária. Paula, você lembra? A Paula falou no comecinho da live. Dá para comprovar? Dá, ela conseguiu comprovar, né, Paula? Mas não foi fácil, né? Dependendo de onde está investido, só o print ali enfim, da página dizendo esse valor tem liquidez diária, talvez não seja o suficiente. Então a gente teria que entender. Mas a Paula no comecinho da live, né, Paula? Você comprovou parte com liquidez diária, não? Comprovei. Eu tive que. Aí, como eu expliquei no início da live, provavelmente, não sei se a pessoa perdeu, mas eu tive que fazer tradução juramentada de toda a explicação do Tesouro Selic. Tive que fazer tradução juramentada do site. Não, não recomendo. Foi. A questão é, a gente poderia ter seguido só com os extratos e, enfim, uma nota explicativa minha, por exemplo, né? Dizendo, olha, esse aqui fundo é X, com liquidez X, enfim. Qual é a chance do oficial ler aquilo e não ficar satisfeito e me pedir mais informação? Foi esse o risco que a gente não quis correr. E quando eu digo a gente, é porque o nosso papel é orientar.
olha, tem esse caminho que é o mais seguro, tem esse aqui que pode surgir algum questionamento. Qual que você quer seguir? A decisão não é do consultor. É como a Paula disse, senão você é dono do seu processo. Você tem que saber, enfim, qual que é a melhor decisão, tomar uma decisão, enfim, para o seu perfil, uma decisão bem informada. Exatamente. E eu recomendo vocês ouvirem o profissional, porque senão era melhor ter feito sozinho. Faz sentido, Paula. Alguém está perguntando quanto que a Paula gastou. Essa pergunta partiu para 2023. A Paula já respondeu. Espero que vocês sejam satisfeitos com a resposta. Lembra que eu falei, Paula, eu vi alguém perguntando, e isso é algo que eu sempre escuto e valeu a pena a gente ter começado falando sobre isso. Muitas pessoas te perguntam, eu sou empresário no Brasil. Você lida com muitos empresários que tem uma comprovação de renda que vai... Enfim, eu sei que você não lida exatamente com comprovação de renda, mas... eu imagino esse perfil empreendedor ou de empresários no Brasil é algo que recorrentemente você vê na sua prática? É sim, ainda mais se a gente falar em mulheres, hoje em dia as mulheres estão empreendendo muito, né, no mundo digital, então sim, muita gente fazendo renda extra, porque não é fácil juntar o dinheiro para o Plano Canadá, então é importante não ficar só dependendo daquele trabalho, CLT, então muita gente recorrendo sim ao empreendedorismo, à renda extra, e acho que é interessante falar. Eu posso dizer, é possível comprovar quando você é autônomo, quando você é MEI, quando você é empresário? Absolutamente possível. Vai exigir mais fôlego financeiro não, documental, mas é perfeitamente possível comprovar. E você certamente vai poder contar conosco num assessment específico para o teu perfil, para que a gente possa te apresentar, enfim, como é que a gente comprova. Mas que eu posso dizer, sim, é possível comprovar. Paula, eu dei uma corrida, você deu uma corrida também. A gente tentou responder, enfim, a maior parte das perguntas às vezes ficam algumas de fora, mas eu agradeço a tua presença, Paula, na live de hoje. Pelo teu tempo, eu queria reforçar aqui o quão bacana é o trabalho da Paula. Educação financeira é uma peça fundamental para o Projeto Canadá. Contar com alguém que já teve essa experiência de imigração, que conhece a realidade canadense, que tem, enfim, que vai poder te orientar sobre como alcançar esse teu objetivo, certamente, enfim, dá uma olhada no perfil da Paula, ela tem um serviço excepcional e eu confio nela, enfim, de olhos fechados, é uma parceria já de longa data, desde quando ela é nossa cliente, eu já era parceira da Evisa. E antes que eu possa finalizar minha parte, passar para você, Paula, só queria dizer que lá no nosso Telegram tem um cupom de desconto para quem quer marcar consulta com a Evisa, com os consultores regulamentados, para fazer um assessment do seu perfil e para que a gente possa responder as perguntas que vocês nos trazem, enfim, de modo mais assertivo, tá bom? Paula, brigadão pelo seu tempo. Se você quiser deixar uma mensagem final para quem está aqui nos acompanhando, eu te agradeço. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de novo, né, com a nossa parceria de algum tempo já. É um privilégio ser parceira da Evisa, uma empresa que eu sempre falo isso, eu acredito, não é à toa que eu contratei para fazer parte do meu processo e sendo extremamente conservadora e, enfim, controladora, metódica, então eu confiei meu Plano Canadá nas mãos da Lívia, é alguém que eu confio plenamente. E agradecer de novo, né, o convite. Vamos aparecer aqui mais vezes, porque é muita dúvida que surge. Eu entendo o tanto de dúvida que vocês têm. Eu também tinha esse tanto de dúvida quando eu comecei a pesquisar sobre Canadá. Mas vai dar tudo certo. As respostas estão aí. Assiste a live de novo se você não entendeu a sua dúvida. A Lívia acho que explicou quando ela fala em visto temporário, quando ela fala em visto para residente permanente, visto temporário está falando de estudo. Então, assim, se você tem a dúvida, vê de novo a live. Eu imagino que ela vai ficar gravada no Instagram da Evisa. E para completar, eu também vou liberar um cupom de desconto para quem é cliente da Evisa e vai para o canal também do Telegram. Não vou liberar aqui qual que é o promo code para conseguir desconto na minha mentoria financeira, que é para te ajudar a conseguir esse valor para o Plano Canadá, porque eu acredito que a educação financeira vai conseguir te fazer realizar seus sonhos, inclusive do Plano Canadá. Tenha paciência, tenha calma, tenha foco e faça alguns sacrifícios que você vai conseguir juntar o dinheiro e vai estar aqui com a gente em Ontário, de preferência. Brincadeira! Time Ontário. Não, de forma geral, enfim, o Canadá está de portas abertas e é um país de oportunidades. E certamente, conte com a gente, conte também com a Paula.
Tem muitos profissionais bacanas que, enfim, tem informação de qualidade para dividir com você e tornar esse planejamento menos sofrido, porque é um grande planejamento, envolve muita coisa, mas com educação financeira e com entendimento de qual que é o objetivo que a gente tem que alcançar para fins de prova de fundos, para fins, enfim, do settlement, não aqui no Canadá, certamente esses são dados importantes para que você possa se organizar o passo a passo e chegar no teu objetivo. Paula, super obrigada pelo seu tempo, foi um grande prazer. Espero que a gente possa voltar a responder outras perguntas, porque é um tema que, enfim, né, tem muitas questões, mas se você eventualmente entende que vale a pena, que esse é o seu objetivo, a imigração, e que você entende que vale a pena entender melhor qual é o seu perfil, como chegar no objetivo, conte com a gente, tá bom? Exatamente. Gente, um beijo. Obrigada por todo mundo que participou. E confere a live do início se você ficou com alguma dúvida ainda, porque eu acredito que tenha sido respondida. Paula, super obrigada. Pessoal, corre lá no Telegram para os nossos cupons de desconto, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.